Olá, está no ar o Porto Alegre em Debate. No programa de hoje, nós vamos tratar sobre a violência contra a mulher. Segundo dados aí da Secretaria de Segurança Pública do Estado, o Rio Grande do Sul registrou queda de 77% nos casos de feminicídio em março deste ano. Para abordarmos o assunto, recebemos hoje de forma virtual a titular da Delegacia de Atendimento à Mulher de Porto Alegre, Geise Laure de Souza, a Procuradora Especial da Mulher da Câmara Municipal, vereadora Lourdes Sprenger, e a diretora executiva da Temis e advogada Márcia Soares. As nossas convidadas, muitíssimo obrigado pela presença. Segundo os indicadores da Secretaria de Segurança Pública do Estado, em março, 3 mulheres foram assassinadas em contexto de violência doméstica. No mesmo período do ano passado, haviam sido 13 casos. No entanto, o número de tentativas de feminicídio teve uma alta de 32,8% na soma de janeiro a março deste ano. Delegada, antes da gente falar dos números, eu queria que a senhora explicasse o que caracteriza, de fato, um crime de feminicídio. Olá! Na verdade, o crime de feminicídio hoje ele consta, né, no Código Penal como uma qualificadora do crime de homicídio e, na verdade, ele é uma prática dos crimes contra as mulheres, mas não é qualquer assassinato que venha a ser praticado contra uma mulher. Ele tem que decorrer de uma violência de gênero, ou seja, a mulher tem que ser morta pelo fato de ser mulher, por menosprezo à sua condição de mulher, ou num contexto, por exemplo, de violência doméstica e familiar, que são as hipóteses previstas, então, na Lei Maria da Penha, né? O feminicídio, ele vem como uma alteração significativa importante na nossa legislação, justamente para dar nome a essa violência, né, que é a expressão máxima da violência doméstica, de uma gravidade que vem aí, nos leva à reflexão que muitas mulheres, né, nós temos essa subnotificação em torno de 90% dos casos de violência doméstica, e os feminicídios são os únicos dados que não são subnotificados. E o que nos chama a atenção é que os feminicídios, muitas vezes as mulheres só se tornam estatística, é claro que é uma forma de mencionar, quando elas morrem, porque elas nunca sequer denunciaram seus agressores. Então, o feminicídio ele é essa expressão máxima da violência doméstica de uma mulher que morre pelo fato de ser mulher, porque há um menosprezo à sua condição de ser mulher, né, por esse contexto histórico, cultural, que é muito complexo, que tem raízes aí históricas que precisam ser, né, enfrentadas e debatidas pela sociedade. Sim, delegada, mais para frente, ao longo do programa, a gente pode falar aí sobre esses fatores que contribuíram para essa queda de feminicídios aqui no estado. Um deles foi justamente a qualificação dos canais de denúncia. E eu queria perguntar para a vereadora Lourdes, vereadora, essa qualificação dessas denúncias, né, desses canais de denúncia, onde a mulher procura denunciar aquela agressão, aquela violência, isso pode ajudar na implementação de políticas públicas e legislações, inclusive partindo até da própria Câmara e de também outros órgãos importantes que legislam aí, né? Sobre a lei, eu começando pelos projetos, porque nós estamos no parlamento, né? A nível nacional, temos tomado conhecimento de diversos projetos importantes, de alteração da Lei Maria da Penha, de restrições, inclusive à aquisição de armas, né, por quem cometeu alguma crime ou alguma ameaça contra as mulheres. Então, são projetos que, vindo a ser aprovados, só citei esses 2 exemplos, serão muito positivos. A nível municipal, temos que ter uma análise maior, porque essas leis todas vieram a nível nacional, né? E nós que acabamos seguindo, tendo uma Procuradoria Especial da Mulher, que é muito ainda principiante no aspecto assim, de estrutura. Então, como nós usamos as estruturas dos órgãos competentes e somos muito bem atendidas.
quando vem algum caso que chegue até a nossa Câmara para proteção da mulher, ou denúncia, né, de algum caso mais grave, já de fato consumado. O que eu vejo, esta redução, não é por falta de estatística, até poderíamos dizer, não, antes ninguém registrava, não. Hoje nós temos uma delegacia, não só a nossa de Porto Alegre, todos os demais órgãos, que é muito eficiente, que é surpreendente o atendimento, e isso tem que vir a público, que as pessoas que precisem procurem pelo atendimento especial que se tem nesta área. Acho que a mídia também auxiliou muito divulgando esses casos, esses crimes violentos, o resultado também do que foi feito com o agressor, com o criminoso, vou usar o termo mais popular. As entidades que batalham muito sobre na defesa das mulheres, as próprias parlamentares em instâncias estaduais, federais, além das delegacias, também cito as patrulhas da Brigada Militar, que também têm dado amparo, e aí entendo que a mulher começou a ter uma certa confiança e está denunciando mais, como também se sendo mais protegida. Neste início, seria esta a minha avaliação. Certo. Márcia, a delegada trouxe o dado aí, né, de que com relação à violência doméstica há um índice muito alto aí de subnotificação, o que não há nos crimes de feminicídio. Eu queria que você pudesse nos dizer como vocês da Themis avaliam essa queda aí de 77% nos casos de feminicídio e o que isso traduz aí da realidade. Márcia, eu acho que o teu microfone está fechado também. Sim. Então, se esse dado se confirma, sem dúvida, ele é uma boa notícia, né? Reduzir 70%. Agora, ele vem na contramão do mundo e na contramão dos dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, né? Porque o anuário deixa muito claro um aumento de 2 pontos percentuais no feminicídio de todas as mulheres, no feminicídio, e um aumento maior no homicídio de mulheres, são duas coisas distintas. Eu não sei se aqui no Rio Grande do Sul houve uma redução no feminicídio ou uma redução na morte das mulheres, são duas coisas diferentes. Seria importante a gente saber. De qualquer forma, assim, tem que olhar o dado sobre muitos aspectos, de qualquer forma, é de se comemorar. Eu não vejo, em termos de atendimento às mulheres em situação de violência, eu não sou tão otimista, né? O que a gente tem visto sistematicamente é a saída do Estado brasileiro dessa questão do atendimento às mulheres em geral e às mulheres em situação de violência em particular. Há, no meu ponto de vista, um padrão de omissão do Estado em relação ao atendimento dessas mulheres, inclusive com redução orçamentária muito séria, muito séria. Hoje nós temos um verdadeiro descaso do governo federal em relação às políticas de atenção às mulheres em situação de violência, e um descaso que vem se desdobrando nos estados e nos municípios. Nós temos uma quase que ausência total de serviços hoje de uma rede integrada de atenção a mulheres, como já tivemos. E nós que estamos na ponta, atendendo diretamente na ponta, estamos sofrendo, sentindo diretamente o impacto da falta de orçamento e da falta de política. E isso tem reverberado num aumento muito expressivo da violência doméstica, muito expressivo. Inclusive, claro, nós temos uma situação de pandemia que tem acirrado esse problema e que terminou desnudando internacionalmente e nacionalmente a questão quase pandêmica da violência, mas nós não, de nossa parte, nós não temos visto um Estado brasileiro disponibilizando serviços de forma adequada e necessária.
Delegada, o que a Márcia traz no começo da sua fala aí com relação a dados diferentes aí, de feminicídio de mulheres, obviamente, e homicídios de mulheres, qual é a diferença desses crimes, assim, a senhora explicando aí no começo o que é um feminicídio e se há qual a realidade dos homicídios de mulheres atualmente? Bom, como eu disse ali no início, quando perguntaste o conceito, é justamente por isso, né? Quando a gente traz, né, para dentro do Código Penal este tipo de feminicídio, nós temos a possibilidade, então, de inserir um sistema, né, para conseguir tipificar e trazer dados estatísticos. Hoje, inclusive, né, há resoluções do CONCPC, que é o Conselho Nacional dos Chefes de Polícia, e a própria Lei Maria da Penha prevê, né, essa obrigatoriedade dos dados estatísticos com relação à violência doméstica. No Rio Grande do Sul, nós temos, então, aí desde 2016, né, são contabilizados aí com muito rigor técnico, né, os dados de feminicídio especificamente, que são diferentes. Porque, por exemplo, né, se uma mulher ela morre vítima de um latrocínio, por exemplo, isso não vai ser contabilizado como um feminicídio. Se ela vem a morrer, por exemplo, numa disputa decorrente do tráfico de drogas, porque isso também existe, isso não vai ser contabilizado como um feminicídio. Isso será uma morte de um assassinato de uma mulher em decorrência de um outro fator, como, por exemplo, decorrente ali do tráfico de drogas, ou um latrocínio aí, que é uma outra questão, mas não vai ser contabilizado como um feminicídio. Esses dados que nós temos, essa redução no mês de março, ele é um dado muito fidedigno, porque, inclusive, a análise de estatística disso é feita de uma forma muito criteriosa, porque os dados vêm, né, pela primeira análise ali, que é o atendimento da ocorrência, depois ele passa pelo registro, é feita uma validação pela DIPAM, que é a Divisão de Proteção e Atendimento à Mulher, que é a divisão da qual eu sou diretora, que coordena todas as políticas públicas, né, do âmbito da Polícia Civil de enfrentamento à violência contra a mulher, e passa ao Observatório de Segurança Pública do Estado. Então, assim, todos esses órgãos fazem a validação desses dados com a leitura das ocorrências e depois, posteriormente, lá na frente, é feita ainda a análise do indiciamento, para saber se efetivamente, no fim, o delegado entendeu que aquilo era efetivamente um feminicídio. Então, para validar, né, ao fim do procedimento, se isso efetivamente foi considerado um feminicídio. Então, no Rio Grande do Sul, o que nós temos, e claro, já vou esclarecer também uma outra questão, já me prolongando um pouquinho nos meus minutos, mas enfim, que, na contramão do que se tem em dados nacionais, é uma redução dos índices gerais de violência doméstica. Ou seja, os dados de ameaça, de estupro, de lesões corporais, dos feminicídios, eles diminuíram, porque em 2019 nós tivemos 97 mulheres mortas no estado do Rio Grande do Sul, em decorrência de feminicídio, pelo fato de serem mulheres. Em 2020, nós tivemos 78 mulheres mortas. Então, nós tivemos uma redução, sim, dos números de feminicídio. Né? E dessas 78 mulheres, apenas 5, por exemplo, tinham medidas protetivas. Isso é uma outra questão que a gente pode debater depois. Então, esses números, eles caíram. E, claro, essa diminuição de dados, nós estamos alertas. Por quê? Porque ela pode decorrer desse aumento da subnotificação que eu falei no início. Por quê? Porque a pandemia, apesar de nós disponibilizarmos a delegacia online, porque sabemos que as mulheres não estão saindo de casa em razão do isolamento, e de repente criar esse ambiente seguro para que façam ocorrências sem sair de casa é um aliado da segurança pública. Eu tenho recebido dezenas de ocorrências através da DOL. O WhatsApp da Polícia Civil, que eu recebo diariamente ocorrências e denúncias por ali, de qualquer pessoa, não é só da vítima, tem se tornado nossos aliados. Mas ainda assim, estamos alertas que a ação de dados pode ser também uma decorrência da subnotificação. E por isso precisamos ter esses espaços de fala para conversar com essas mulheres que continuem rompendo o silêncio e denunciando. Correto. Vereadora, a senhora no início do programa comentou aí também sobre o trabalho das patrulhas Maria da Penha. A Secretaria de Segurança Pública do Estado aponta aí que uma das contribuições para essa queda de casos aí de feminicídio está justamente na ampliação dessas patrulhas Maria da Penha. Como a senhora avalia esse serviço da Brigada Militar aí para evitar mais crimes contra a mulher? Eu só queria também complementar sobre dados. Realmente eu observei
o ano passado, fontes variadas de dados, e isso confunde um pouco, porque, como a delegada mencionou, depende de avaliações sobre que tipo de crime ocorreu para fazer parte desses indicadores que confundem. Eu recebi um dado que tinha reduzido, foi o ano passado, de repente uma outra matéria dizia que tinha aumentado, então a própria imprensa, eu acho que tinha que focar numa busca de dados e explicar isso para a população. Realmente, eu sempre digo assim, a nossa satisfação de ver a segurança na rua, que isso foi continuado nesse governo estadual, isso é muito positivo, porque hoje a gente sabe de casos que você chama a patrulha e ela atende quase que de imediato, dependendo da situação. E isso nós tivemos um grande problema em épocas passadas, que era difícil mesmo pela condição que era oferecido aos policiais, né? Tanto os militares como os civis. Eu vejo que é isso, como eu tinha já mencionado, todas essas orientações que se recebe, nós temos muitas cartilhas que a gente vê em entidades da periferia, que são distribuídos por alguma entidade que busca essa informação. Nós não tínhamos isso anteriormente, né? Falava-se antes em patrulha da brigada, as pessoas confundiam o que era da Maria da Penha, não entendiam bem o que era a lei, o que era... E também a própria entidade que está representada aqui para a doutora Márcia, também faz um trabalho que auxilia muito, mas tem outras também, outras entidades que não têm tantos anos de atuação como a Temis. Tudo isso vem somar, e na própria Câmara Municipal nós temos muitas, ao longo dos anos, dos últimos anos, muitas tribunas que trazem conhecimento, e isso também é ampliado via sites, via TV. Mas certamente o aumento de efetivo, essa reestruturação nas delegacias que nós temos visto, isso só vem a somar para que as pessoas saibam que no momento que estão cometendo um ato desses, vai ter uma repercussão na justiça, na polícia. Então, isso tudo é muito positivo para o futuro, para os dias atuais e para o futuro. Márcia, a delegada levantou uma questão ali sobre as medidas protetivas. Eu queria te perguntar, ainda se vê muitas mulheres mortas por feminicídio sem medidas protetivas? Como vocês veem ainda, se há uma dificuldade da mulher ainda buscar ajuda? Queria que você comentasse um pouco sobre isso. A Lei Maria da Penha traz um conjunto de medidas protetivas para as mulheres em situação de violência, as medidas protetivas de urgência, dentre elas o afastamento do companheiro do lar, a proibição de aproximação num determinado método. Então, isso são medidas que estão previstas na Lei Maria da Penha. Eu queria, para falar disso, primeiro só reconhecer e referir a importância das patrulhas Maria da Penha e o serviço de qualidade que eles prestam. Elas têm sido um instrumento fundamental de monitoramento, inclusive, das medidas protetivas de urgência. Porque essa é a questão no Estado brasileiro. Você tem uma lei muito boa, você tem medidas protetivas, o problema é quem é que monitora e acompanha essa medida. Quando o judiciário determina o afastamento do agressor, quem é que monitora isso? Quem é que acompanha? Para que esse agressor não retorne, não se aproxima. O que faz? Então, efetivamente, nós temos hoje as patrulhas Maria da Penha que têm desempenhado um papel super importante nesse monitoramento, e nós mesmos da Temis estamos desenvolvendo um processo de monitoramento das medidas protetivas de urgência através do trabalho de acompanhamento das promotoras legais populares. E no que diz respeito à sua pergunta, sim, nós, por exemplo, estamos acompanhando todas as medidas protetivas de urgência de uma cidade aqui, Canoas. Majoritariamente, as mulheres que têm medida protetiva de urgência são brancas. E a gente sabe que 60% das mortes de mulheres por feminicídio são contra as mulheres negras.
Então, há um descompasso, há uma dificuldade de acesso ao serviço de justiça de algumas mulheres que estão nas periferias, há um distanciamento do judiciário do serviço de justiça que tem implicado numa morte predominantemente de mulheres negras. Né? Então, acho que há sim, a maioria das mulheres que estão sendo mortas por feminicídio, boa parte delas não alcança as medidas protetivas de urgência porque estão mais distantes do sistema de justiça. Então, urge que haja não digo nem uma reforma, mas uma mudança do ponto de vista do cuidado do sistema de justiça para que ele chegue na ponta, para que ele realmente consiga acolher aquelas mulheres que estão mais distantes e que estão em situação de maior vulnerabilidade. Pois é, delegada, com relação a esse acolhimento, existe aí salas das margaridas, né? O que é esse serviço e de que forma que ele é complementado pelo próprio plantão 24 horas na Delegacia Especializada da Mulher, que voltou a funcionar também. Como esses serviços eles são importantes também e ajudam nesse processo? Bom, nós temos, né, na Polícia Civil esse olhar hoje, né, até pela nossa chefia, voltado a um atendimento humanizado, qualificado, porque sabemos, né, hoje o tempo médio que uma vítima leva para fazer o seu primeiro registro de ocorrência são 10 anos, mas eu já atendi vítimas na delegacia que levaram 20, 30, 50 anos, eu já atendi avós que vieram trazidas pelas netas para fazer a sua primeira ocorrência. Então, quando ela chega na delegacia, ela tem que ser ouvida, até porque muitas mulheres que chegam ali, não é só uma questão criminal, não é uma questão de segurança pública. Ela quer saber sobre a pensão dos filhos, sobre a guarda das crianças, se ela vai ter um local para trabalhar, né? Se ela vai ter uma creche para deixar esses filhos, um lugar para morar, se ela vai receber um benefício, por isso ela tem que estar preparado para acolher. Desde que foi inaugurado o plantão da DEAN, dia 11 de janeiro, já foram lavrados mais de 250 autos de prisão em flagrante, ou seja, foram presos mais de 250 agressores, fora de 40 presos que foram pela SI, né, pelo Serviço de Investigação da DEAN, ou seja, são muitos agressores presos. Então, nós temos que ter dois ângulos, né? O primeiro é um acolhimento, o policial tem que estar qualificado. Nós já capacitamos em 2021 mais de 150 policiais justamente para este atendimento voltado para entender, né, a violência de gênero, e por outro lado, nós temos que ter uma repressão qualificada. Temos aí um aumento de prisões, temos, né, um incremento das operações policiais, porque temos que ter também uma repressão qualificada dos agressores para que eles saibam, né, que não vão ficar impunes nos casos de violência doméstica e familiar. Então, esses dois trabalhos da Polícia Civil, que é a nossa atividade, ao contrário da Brigada Militar, que é uma atividade mais preventiva, né, de prevenção, é uma atividade de investigação, então nós temos que congregar essas duas atividades quando se fala de enfrentamento de violência doméstica. Hoje nós temos 23 DEANs, Delegacias Especializadas no Atendimento à Mulher no estado do Rio Grande do Sul, e 40 salas das margaridas, que são esses espaços de acolhimento dentro das delegacias especializadas de atendimento, de pronto atendimento, que são as delegacias que funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana, ou seja, são espaços acolhedores, individualizados, né, que a mulher encontre esse espaço para ser atendida na delegacia. Não é só a criação de uma sala, né? Tem que ter uma qualificação de equipe para receber essa mulher quando ela chega na delegacia. Então, quando nós criamos Sala das Margaridas, nós estamos ampliando espaços de atendimento, como prevê a Lei Maria da Penha, para acolher essas mulheres. E isso nós reforçamos a confiança dessas mulheres que vão encontrar um espaço de atendimento. Nós estamos trabalhando para diminuir aí essa subnotificação. Apenas retomando ali o dado, Márcia, também só trazendo um dado que também merece nossa reflexão com relação ao dado do Rio Grande do Sul. Nós estamos aqui no Sul na contramão do país, né? Porque um dado que me chamou a atenção enquanto eu analisava os dados de feminicídio de 2020, por exemplo, das mulheres mortas, né, aqui no estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, né, quase 80% das mulheres vítimas de feminicídio, elas são brancas aqui no estado do Rio Grande do Sul. Então,
por questões culturais, né, da nossa história. Então, é muito provavelmente por isso que as medidas que alcançam, por exemplo, Canoas, e eu desconheço esse dado, a doutora Márcia que me trouxe, na verdade, aqui, mas esses dados, né, do Rio Grande do Sul, eles são diferentes, tanto que as nossas vítimas de feminicídio, elas são quase 80% mulheres brancas, né? Então, nós temos que ter que vem na contramão aí de dados do país que nós conhecemos. Então, nós temos que pensar bem esses dados, porque bem isso, né? Quando a gente analisa estatística, a gente tem que conhecer a realidade do local, né? A nossa realidade aqui do Rio Grande do Sul, nesse aspecto, ela também é diferenciada. Mas o que nós temos que ter em mente? Qualquer mulher, independente da sua raça, da sua religião, da sua situação econômica, porque ela acontece em qualquer status, em qualquer classe social, ela tem que se reconhecer como vítima de violência doméstica e saber que ela pode e deve procurar ajuda e que nós vamos estar aqui para acolher sempre que preciso. O Porto Alegre em Debate vai fazer um rápido intervalo e no próximo bloco a gente continua a tratar sobre a violência contra a mulher e a queda dos casos de feminicídio aqui no Rio Grande do Sul. Nós já voltamos. Na dúvida, não compartilhe. Sabe aquela notícia que você recebeu no grupo da família e ficou na dúvida se era verdade ou não? Pois é, a desinformação pode vir de todos os lados, mesmo de uma pessoa querida. Sempre desconfie de tudo que receber no celular e nas redes sociais. E também daquelas coisas que chegam pela internet e parecem estranhas demais para ser verdade. Você é responsável por tudo que compartilha. A melhor maneira de combater a desinformação é dividir com outras pessoas apenas o que é verdade. A informação falsa se alimenta dos compartilhamentos irresponsáveis. Se ninguém passa uma notícia duvidosa adiante, ela vai perdendo a força até morrer. Lembre-se, cabe a você decidir o que vai ou não compartilhar. Não seja mais um. Quebre correntes. Olá, o Porto Alegre em Debate de hoje está tratando aí sobre violência contra a mulher e a diminuição dos casos de feminicídio no Rio Grande do Sul. No último bloco, nós estávamos falando com a delegada Geise Laura de Souza sobre a atuação das salas das Margaridas e também do plantão 24 horas, também que foi reinaugurado na delegacia. E vereadora Lourdes, né, junto com essas políticas também que estão sendo implementadas aí pelo Estado, o debate sobre o assunto também contribuiu para a queda desses números. Como o Legislativo pode também ajudar nesse processo, visto aí que nós temos as nossas comissões, a senhora mesma trouxe aí a Tribuna Popular e também o próprio site da Procuradoria da Mulher, aqui da Câmara, também dispõe aí as leis para as mulheres também ter acesso a isso, né? Certamente, porque, veja bem, nós somos voluntárias deste cargo na Câmara, cada vereadora tem 1 ano, assim, se ela entender que deve assumir a Procuradoria. É um órgão que não tem uma estrutura, nós usamos a estrutura da nossa assessoria, né, de gabinete, para trabalhar em conjunto com todos esses assuntos relativos às mulheres. Então, nós utilizamos os órgãos externos para os devidos encaminhamentos. Mas o que eu observei é que, realmente, principalmente no mês que passou, o mês de março, foram, assim, muitas ações nas redes, na imprensa, que as pessoas têm acesso a esses dados. Quem tem rede social hoje pode assistir toda essa divulgação. Nos jornais, tem jornais mais populares também, que isso tudo veio contribuir para se tratar desta questão. Eu até me poupei um pouco a Câmara, as tribunas, né, porque foi um mês com várias outras
funções que nos deixaram de lado, mas usamos muito as redes sociais, procurando trazer pessoas envolvidas com essa questão e buscando sempre orientar, sempre dizer como fazer, porque essa é a nossa função, como fazer, o que nós podemos fazer mais na Câmara em um ano, né? Nós estamos trabalhando com a adjunta, a procuradora adjunta, que já fica preparada para a próxima gestão, e nós estamos reestruturando muita coisa, mas é um volume muito grande também de ações para nós. Claro que o mínimo que nós conseguimos fazer sempre é buscando uma solução, não buscando apenas um encaminhamento. Isso nós podemos contribuir, nós temos a tribuna, nós temos as comissões que podem entrar em pautas, né, esses assuntos, já temos uma programação agora para os próximos meses, e assim nós vamos dando esta contribuição, não como um órgão totalmente estruturado, mas como eu já disse, uma contribuição que nós queremos dar, sendo mais uma voz, usando os nossos espaços para orientação, para conscientização, também do outro lado, que o homem também entenda que as suas consequências, mas também que não fique, no momento que fique só a condenação, essa pessoa, no momento que cumprir aquela condenação, vai voltar e vai cometer com outras mulheres o que já aconteceu, né, na sua trajetória. Então, nós temos também esse pensamento e sabemos que isso aí está sendo também desenvolvido de alguma forma para contemplar, né, para minimizar e prevenir também estes crimes bárbaros. Pois é, Márcia, com base nisso que a vereadora Lourdes traz também, né, não basta ter somente a legislação ali, né, é preciso realmente orientar a mulher como se utilizar daquela lei também para se proteger. A Themis faz um trabalho nesse sentido também, né? Sim, a gente faz um trabalho há muitos anos e acho que eu gostaria de pontuar uma coisa porque eu acho que é fundamental nos dias de hoje a gente pontuar. Primeiro que a gente trabalha há 30 anos em Porto Alegre, em violência doméstica no Porto Alegre, no país, então a gente conhece muito bem a realidade daqui. Inclusive os dados. É óbvio que os dados globais demonstram que as mulheres brancas são as mais atingidas, porque tem mais mulheres brancas no Rio Grande do Sul. A questão é você procurar a taxa de morte de mulheres negras. Ela é calculada sobre 100 mil. E se a gente avaliar isso, nós vamos ver que mesmo no Rio Grande do Sul, a taxa de morte de mulheres negras é maior do que as de brancas. E isso é fundamental porque isso redunda num determinado acolhimento e na construção de políticas públicas adequadas para esse público. Nós tivemos numa série histórica de 10 anos, de 2007 a 2017, a partir da Lei Maria da Penha, inclusive, uma redução de quase 2% no homicídio de mulheres brancas no país e um aumento de 29% de mulheres negras nessa série histórica de 10 anos. E o Rio Grande do Sul se inclui nisso. O Rio Grande do Sul não é um estado à parte do país. E a questão da violência de gênero e da violência institucional, ela responde, sim, a marcadores muito claros de raça e classe. A violência não se estabelece da mesma forma para qualquer mulher, uma mulher branca de classe média ou uma mulher negra de periferia. Ela atende a marcadores claríssimos de raça e classe, e hoje é fundamental que se diga que nós não vamos conseguir enfrentar nem a violência doméstica, nem a violência institucional, se não enfrentarmos uma coisa que é fundante das relações sociais na nossa sociedade, que é o racismo estrutural. E é o racismo estrutural que se expressa nos órgãos de atenção às mulheres, nos órgãos de atenção à população em geral. Ou a gente compreende definitivamente que há um racismo estrutural e que as mulheres negras têm menos chance de acesso à justiça e que não são tão bem tratadas quanto as mulheres brancas em qualquer serviço, ou a gente entende isso, ou nós não vamos construir uma política pública que esteja adequada, continente e acolhedora para o principal público violado em seus direitos no Brasil, que são as mulheres negras de periferia. Elas são as mais afetadas. Então, isso é fundamental que se diga. Acho que a questão da legislação ela é muito importante, mas há no Brasil uma fantasia de que a lei sozinha opera mudanças, e isso não é real. A lei é muito importante para nomear um fenômeno, para construir um fenômeno sobre o qual a gente possa se debruçar. Mas o que enfrenta
as violências e as discriminações são políticas adequadas para esse enfrentamento. E essa política, ela passa por um orçamento público, passa pela qualificação dos funcionários e passa por uma rede bem capacitada, bem articulada e que esteja em condições efetivas de estar na ponta, acolhendo as mulheres em situação de violência e todas aquelas outras mulheres que precisam de serviços públicos. Delegada, e nesse sentido, qual é o desafio, então, né, da polícia em continuar fazendo esse trabalho? Você trouxe aí os dados, né, inclusive até o trabalho humanizado que é feito, mas na sua visão, é um constante desafio? É uma fase que está um pouco mais trabalhada? Tem mais a melhorar? Como a senhora avalia? Na verdade, os desafios eles são constantes, né? Eu sempre digo que o enfrentamento da violência doméstica ele não é apenas uma questão de segurança pública, né? Eu inclusive fui clara para dizer que muitas mulheres procuram a delegacia e o que elas trazem para nós ali não é uma questão de polícia, é uma questão que está muito além da nossa função ali, mas nós temos que acolher e dar o encaminhamento. Aliás, o que eu noto ali muitas vezes é uma falta de respaldo da rede que não é a Polícia Civil, porque às vezes a gente tenta ligar para tentar mais 12 horas ou 15 horas na delegacia, porque nós não conseguimos o telefone de alguém da rede, né? E isso foi uma conversa que eu já tive com a vereadora, já tive com o presidente da Câmara de Vereadores, com o próprio prefeito, para levar, porque o lugar da vítima esperar com os filhos não é na delegacia, né? Os policiais não têm que tirar dinheiro do seu bolso para entregar alimento para as vítimas, por exemplo, né? Isso é uma questão da rede que precisa se estruturar para dar respaldo para essa vítima que procura ajuda. E o nosso trabalho é construir pontes, né? Não é construir barreiras. Esse tem que ser o nosso trabalho. A Polícia Civil tem investido muito nesse atendimento humanizado. Eu sempre digo isso. Nós temos hoje uma delegacia de intolerância, por exemplo, que foi criada justamente por conhecer essa realidade não da população LGBTQI, né, de todas a intolerância religiosa, que também é uma coisa que nós percebemos institucionalmente que enfrenta muitas dificuldades, né? O departamento, né, de proteção a grupos vulneráveis é um departamento voltado para crianças, né, para os adolescentes, para as mulheres em situação de violência e para todos esses grupos que dependem, né, do amparo da Polícia Civil. Então, os nossos desafios aqui, eles são constantes, porque temos, como eu disse, esse trabalho de acolhimento e o nosso trabalho de repressão qualificada, né? Nós trabalhamos com as estatísticas, é claro que nós não desconhecemos os dados do país, nós temos os dados, nós conhecemos a história, trabalhar com os números, né, que chegam até nós. Nós temos que fazer políticas públicas que atinjam a todos, né, e todos que precisem da Polícia Civil, que batam as nossas portas, que são pessoas de todas as classes, de todos os gêneros, de todos, né, de todos as escalas sociais, né, e estamos aqui justamente para nos ajudar, né, eu creio que, eu sempre digo isso, já falei várias vezes com a vereadora, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa que procuro, né, na minha função, estabelecer essas pontos, porque essa condição, né, de criar essas barreiras, a gente não evolui. A rede precisa estar interligada, porque o enfrentamento da violência doméstica, ele precisa disso, ele precisa das pontes, ele precisa das pessoas que se ajudem, ele precisa que quando a gente está na delegacia com uma vítima com 3 filhos, eu levante o telefone e consiga o apoio da rede. É isso que eu preciso ali na delegacia, porque muitas vezes a delegacia é a porta de entrada de uma mulher que levou 15 ou 20 anos para fazer o seu primeiro pedido de ajuda, tá? E ali o policial, às 3 da manhã, que já está, né, cansado, atendendo um flagrante, que está com a brigada militar, com a patrulha e com outras 3 vítimas, e tem que dar todo esse suporte. Então, o nosso trabalho ali, ele é realmente esse trabalho de fazer toda essa acolhida, né, e de estar à disposição. Os nossos desafios aí é o constante aprimoramento. Eu concordo com a doutora Márcia, aliás, não se faz nenhuma política pública sem investimento, né? Sem investimento em efetivo, sem investimento em tecnologia, que é uma coisa que a gente precisa. Somos grandes parceiros da Brigada Militar, como eu disse, né? Só flagrantes aí foram mais de 250, muitos deles trazidos pela Brigada. As vítimas, quando chegam na delegacia, também fazem registro, eu saliento, né, de descumprimento de medida protetiva de urgência ou solicitam a medida protetiva de urgência. Nós ficamos com o contato dela, porque ela sabe que pode entrar em contato conosco caso esse agressor descumpra. Então,
Então, nós fazemos 40 prisões que já fizemos no primeiro trimestre, várias foram descumprimentos de medidas protetivas. Então, como eu disse, essa repressão qualificada, ela continua atrelada e aliada ao acolhimento que ele é também necessário. E como eu reitero, né, vamos aí construir e manter as pontes para fazer o nosso trabalho. Vereadora, dentro do que foi trazido aí pela delegada e pela Márcia também, numa reunião da Comissão de Direitos Humanos aqui da Câmara, a senhora mencionou que o diálogo sobre o assunto, ele deve estar em toda parte, principalmente lá na ponta, nas periferias, não é mesmo? Como a senhora vê aí a dificuldade também dessa questão chegar até a ponta? Nós temos assim até a nossa entidade aqui presente, que tem um trabalho também com as promotoras legais. Outro dia eu estava numa vila e me falaram sobre isso, de um caso que tinha sido encaminhada via promotoras legais, né? Que é um trabalho de entidade, né? Não é um trabalho, no caso dos órgãos oficiais do Estado, ou do município, no caso. Para nós, para esta mudança, que eu entendo perfeitamente o que a delegada Geise falou, de chegar numa delegacia e não ter como encaminhar, não é só, no caso dos idosos também isso acontece, então isso é uma mudança de estrutura também dos órgãos, né? Nós, para intermediar esta rede, a gente está à disposição, inclusive trazendo a entidade que tem 25 anos, conforme o site, de atuação, né, com grande experiência, que pode se somar ou ao município, ou de repente ao próprio Estado, contribuindo com toda essa experiência e para amparar as delegacias, porque realmente delegacia não é para deixar uma pessoa lá 24 horas ou menos, esperando para ser encaminhada para um local. Eu vi assim, o desespero de uma delegada num caso de idosos, que ela não tinha para onde levar e houve uma forte ação, inclusive entrou vereadores nessa situação para logo abrir espaço para onde levar esses idosos que estavam em situação de, vamos dizer assim, de maus tratos, né? Mas eu estou à disposição, sim, doutora Geise, para nós vermos o que é possível, o que está na atribuição do município que possa auxiliar, somar, né? E também a entidade que eu já conheço de nome, mas agora que eu estou tendo a oportunidade pela primeira vez de falar com a representante, a doutora Márcia, né, que representa a entidade. Márcia, campanhas de conscientização são muito importantes também, inclusive a Temis participou de uma ação muito bacana aqui na capital, pintando muros da cidade, né, para ajudar as mulheres. Mas, além disso, eu queria que você pudesse destacar também, trazendo com base o que a delegada e a vereadora trouxeram, o que falta mais aqui na capital para esse enfrentamento dessa violência, talvez mais acolhimento, casas de passagem. Queria ouvir um pouquinho vocês com relação a isso. Bom, eu acho que falta investimento no país inteiro, falta fortalecer a rede, acho que falta fortalecer, inclusive, as delegacias, e quero deixar aqui registrado minha enorme admiração pelas DEANs e pelo serviço que as policiais e os policiais fazem. As delegacias especializadas, elas são resultado de uma luta de muitos anos do movimento de mulheres, lá nos anos 80, iniciaram em São Paulo, e elas merecem todo o nosso reconhecimento e merecem apoio do Estado, porque efetivamente não é possível um policial ter que pagar do seu bolso, assim como a gente na Temis, que atende na ponta. Nós passamos o tempo inteiro resolvendo atualmente a situação das mulheres com os nossos próprios recursos e as nossas próprias alternativas, porque a rede também não nos atende. E não nos atende porque está desmantelado. E respondendo à sua questão, eu acho que nós precisamos de ampliação da rede de abrigos temporários, que nós não temos uma casa, nós precisamos de mais DEANs, nós precisamos, desde o ponto de vista do judiciário, mais varas especializadas, né? Você veja, nós temos 23 DEANs no Rio Grande do Sul, nós temos 497 municípios. No Brasil, 93% dos municípios não têm DEAN. É um instrumento fundamental, isso é resultado de uma luta de muitos anos. Como disse a delegada, muitas vezes é o primeiro lugar onde a mulher vai bater, se não no sistema de saúde.
Então, é fundamental que a gente tenha, inclusive, um sistema de saúde aparelhado, capacitado para acolher essas mulheres. O que nós estamos vendo hoje, em função da emergência sanitária que estamos vivendo, é que, inclusive, os equipamentos de saúde na ponta, eles estão hoje totalmente desamparados e sem condições de atender as mulheres nas suas necessidades mais básicas, né, mais elementares, que é o caso, por exemplo, de um contraceptivo, de medicamentos mínimos que a gente tem sido demandada pelas mulheres, porque não tem mais na rede de saúde. Então, acho que nós temos muito a fazer, e eu concordo com a delegada, nós precisamos continuar criando pontes e construindo condições de melhorar a rede de atendimento e fazer um atendimento mais coordenado. Tá certo, nós estamos chegando ao final do Porto Alegre em Debate e eu gostaria que vocês pudessem mencionar e deixar uma mensagem final, começando pela delegada. Quer dizer, os números trouxeram aspectos positivos aí, né, em pleno 8 de março, quando esses dados foram divulgados, da queda aí de 77% nos casos de feminicídio, mas isso não significa que o trabalho, né, deve parar, muito pelo contrário, deve continuar, delegada. Bom, eu sempre digo, né, ao enfrentamento contra a violência, né, contra as mulheres, violência doméstica e familiar especificamente, que nós trabalhamos muito ali, ele tem que ser constante, né? Esses dados, eles foram referentes ao mês de março, porque em 2020 tivemos um número bastante elevado de feminicídios, né? Mas em abril aí, né, já temos um número né, relevante de mortes de mulheres, estamos alerta, estamos trabalhando e temos, né, que levar esse espaço, né, de rosa para que as mulheres se reconheçam como vítimas de um relacionamento abusivo, como vítimas de violência doméstica e nos procurem no primeiro sinal de violência, na primeira ameaça, na primeira ofensa verbal, na primeira injúria, né? Quando ela começa a ser desqualificada, quando aquele agressor começa a controlar o seu celular, a sua visita aos familiares, a sua roupa, a cor do esmalte que ela usa, a dizer que ela não tem condições de sair daquele relacionamento, de criar os filhos, porque a violência psicológica, às vezes a gente não consegue nem tipificar, mas as mulheres sofrem anos e aquilo tem até um desdobramento na saúde dessa mulher, como depressão, tendência ao suicídio, aqui para ajudar, porque, né, estatística se comprova que quando essas mulheres nos procuram nesses primeiros estágios de violência, é menos provável, né? Claro que nós não conseguimos alcançar aí todos os casos, mas é menos provável que essas mulheres que nos procurem nesses primeiros estágios venham a se tornar uma vítima de feminicídio, por exemplo. Então, aqui, nós estamos aqui para servir, para proteger, para acolher. Eu deixo o WhatsApp da Polícia Civil, que é o 984440606. Não é um número de emergência, é um número de emergência, mas para qualquer vítima que tenha uma situação e quiser mandar uma mensagem, nós vamos entrar em contato para todo o estado do Rio Grande do Sul este número, e para qualquer pessoa que também se depare com uma situação em briga de marido e mulher, se mete a colher, sim, então, por favor, mande uma mensagem ali que isso vai chegar às autoridades responsáveis pela investigação. Então, muito obrigada pelo convite, foi uma honra participar deste programa. Obrigado, delegada. Vereadora, então, por favor, sua fala final aí e como a Câmara pode continuar contribuindo também para esse enfrentamento. Nós também trabalhamos, como quem já me conhece, com a violência contra os animais. Então, chega um momento que se pensa, 1,5 milhão de habitantes, com uma sociedade que, principalmente de um ano para cá, estamos passando esta grave crise em que muda comportamentos ainda mais. Então, quem já tem este perfil de violência, pelo que nós temos visto, porque quem maltrata o animal maltrata o humano, as mulheres não estão assim tão protegidas no sentido da violência sem o feminicídio, vamos dizer assim, a violência física. Se sabe que este índice, delegada, e a senhora mesmo mencionou que aumentou, é também uma grande preocupação. E nós que não somos da área da segurança, buscamos
esse apoio com confiança, que se sente confiança ao procurar atualmente os órgãos que estão vinculados a estes tipos de denúncias. Então, uma cidade com 1,5 milhão de habitantes, que se observa também nas delegacias quantos casos que chegam, nós não vamos ter o número 0, mas nós podemos contribuir para minimizar, para levar a informação até onde a doutora Márcia falou, que é a periferia, onde tem tantas associações, onde tem tantos órgãos, onde tem as escolas também, no momento que se pode também conversar com as professoras, mas isso é uma rede, isso não é uma pessoa. E essa rede nós nos colocamos à disposição com todos os espaços da Câmara, para enquanto estivermos na Procuradoria ou mesmo fora, auxiliar, porque somos mulheres e entendemos muito bem o dia a dia, não precisamos ter uma especialização, a gente sabe nas conversas, na vivência, né, do que se trata o que hoje nós tratamos aqui. Muito obrigada, um prazer em rever a delegada Geise, sempre muito atenciosa, e também conhecer a doutora Márcia Soares por esta live. Obrigada. Obrigado, vereadora Márcia. Por favor, então, sua mensagem final e também reforçar aí os canais de denúncia que existem para as mulheres. Então, minha mensagem final é dizer que a TEMES opera em Porto Alegre, no país, com uma rede organizada de mulheres, lideranças comunitárias, que são as promotoras legais populares, que são formadas, recebem uma formação jurídica feminista em educação popular sobre direitos das mulheres, e elas atuam nas comunidades de Porto Alegre. Quem precisar, você procure uma promotora legal popular na sua região, vocês podem procurar nas redes da TEMES, tem telefone celular, todas elas têm telefones de plantão celular nas comunidades, que as mulheres que estão precisando lá na ponta de um auxílio, de um acolhimento, de uma informação ou de ajuda a chegar para acessar o sistema de justiça, podem procurar a TEMES pelos nossos canais e podem procurar as promotoras legais populares. Por fim, dizer que há um movimento nacional hoje, que é o Levante Nacional Feminista contra os Feminicídios, é uma organização do movimento feminista no país inteiro, que envolve todos os estados da federação. Eu sugiro, recomendo fortemente que as pessoas procurem no Facebook o site do Levante Feminista contra os Feminicídios, ajudem a um manifesto circulando na comunidade para que a gente recolha assinaturas suficientes contra os feminicídios e há uma indicação de uma série de políticas públicas que nós vemos pedindo para o Estado brasileiro e para os estados e municípios que desenvolvam. Então, lembrem-se, há esse movimento nacional chamado Levante Feminista contra os Feminicídios. Busquem nas redes, busquem no Facebook e colaborem com esse movimento tão importante para que a gente consiga alcançar no país o que nós vemos alcançando aqui no Rio Grande do Sul e que nos deixa tão alegres, enfim, tão satisfeitos de ver que foi a redução do índice de feminicídio aqui no Sul. Márcia, muito obrigado pela presença, obrigado pela presença de ambas. E o Porto Alegre em Debate de hoje fica por aqui. Não esqueça que você pode acompanhar esse e outros programas da TV Câmara por meio das nossas redes sociais. Nos vemos na próxima edição. Até lá!